Oi, gente. Meu nome é Deis, sou do quinto período de letras e hoje eu tô aqui para debater um pouquinho com vocês sobre a educação da população negra no estado de Goiás no século XIX. O que eles queriam fazer? Eles queriam fazer o trabalho escravo para o livre, fazer essa transição. Claro que essa transição demorou muito tempo. E o que eles começaram a fazer? Em 1871, com a lei de 28 de setembro, eles consagraram a Lei do Ventre Livre. O que foi essa lei do ventre livre? As mães escravas que tinham filhos, eles já meio que nasciam e eram livres. Aí, essas crianças que nasciam, eles colocaram o nome de ingênuo, e eram filhos de mães escravas. E o ingênuo foi o nome que eles deram para as crianças que nasciam de mães escravas. Porém, a gente não pode associar a palavra negro com escravo, porque no decreto da escola certinho não podia, os escravos não. Como eu havia dizendo, a gente tive que interromper um pouquinho por causa do barulho. A gente não pode associar negros com escravos, porque naquela época, no século XIX, no meio do século XIX, as escolas não aceitavam escravos. Estava bem explícito que escravos não podiam estudar. Por isso que eles começaram a libertar de pouco a pouco, como as crianças eram ingênuos. E agora a gente fala mais um pouquinho sobre isso. O que eu quero falar agora é que eles fizeram a análise do regulamento da instrução pública do estado de Goiás. E em primeiro, assim que o restante do Brasil imperial, a educação era vista como uma das principais formas de civilizar o povo, instruindo para um trabalho e para a construção de identidade nacional e regional. Foram isso que eles queriam fazer, libertando os escravos de pouco a pouco, para quê? Para eles poderem civilizar o povo mesmo, só que tornar a mão de obra um pouco mais diferente. Em vez de escravo, eles iam educar, de certa forma, né, os negros e ter uma mão de obra mais qualificada, por exemplo. Segundo, que é importante não tomarmos negros por escravos, o que nos permite assim identificar nuances da educação pensando na efetividade também para a população negra, assim como eu disse para vocês mais cedo, um pouquinho antes, que não pode colocar um ao outro por causa que é diferente, que os escravos na época tinham o decreto certinho de que escravo não podia frequentar a escola. Só que para a frequentação dos negros nas escolas houve um probleminha. Quando eles libertaram, a lei até falava livre, só que não era livre que era escrito na carta. Era liberto. Eles eram libertos. Tipo, se por acaso eles desobedecessem alguma coisa ou não eram gratos a quem libertou eles, eles poderiam voltar a ser escravos. Então, não tinha o termo livre, que eles eram livres. Então, mesmo assim, eles não podiam frequentar a escola porque só podiam frequentar pessoas livres, que eram no decreto. E o que eles fizeram em 1864, foi mudado na redação vários aspectos. Aí colocaram só o que não pode ser admitido nas escolas. Aí colocavam realmente os escravos, não se era liberto ou alguma coisa. Eles colocavam bem escrito, explícito, que só os escravos não podiam, que era só escravos, quem sofria molestias contagiosas, os não vacinados naquela época. E assim que foi visto que só os escravos não podiam realmente matricular na escola. Então, deixou um espaço bem aberto para os libertos, que eles poderiam sim frequentar. Então, eles também criaram à noite, um turno à noite, que ficou bem mais fácil para os negros adultos estudarem. Então, gente, foi mais ou menos isso, resuminho que eu fiz aqui
sobre a educação da população negra em Goiás no século XIX. Eu vou deixar o link do texto que eu usei aqui na descrição. Aí, se vocês tiverem mais interesse em olhar, pesquisarem, está bem liberado para vocês. Beijo e obrigada.